Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento todos. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro veio hoje aqui dar uma visão cor-de-rosa do que está a acontecer com a economia portuguesa e é um bocadinho como a cigarra da história vem-nos dar música, só que, Sr. Ministro, a música está bastante desafinada. E está bastante desafinada, em particular, porque o Sr. Ministro referiu três questões que na realidade não são como diz. O Sr. Ministro fala que a economia portuguesa está com crescimento económico saudável e generalizado, que há convergência económica e social e que reduziu o diferencial de rendimento com a União Europeia. Disse isto na sua intervenção inicial, Sr. Ministro, e nada disto é verdade. Como, aliás, o Sr. Ministro bem sabe. Os factos desmentem a sua narrativa. O rendimento, Sr. Ministro, e o meu colega já disse isto, o Sr. Ministro, por sinal, não negou, enfim, depois fez outras considerações, mas não negou, o rendimento per capita em paridade de poder de compra, segundo os dados do INE e do Eurostat, diminuiu em Portugal face à média europeia em 2017. Isto é inegável. O que isto quer dizer, Sr. Ministro, é que os portugueses são hoje mais pobres do que a média dos cidadãos europeus. O que é que vai fazer para reverter isto? Também é falso que o crescimento seja saudável e generalizado. Em primeiro lugar, Sr. Ministro, os indicadores do Banco de Portugal, os indicadores de coincidentes, que eu penso que conhece, mas se calhar não, mostram que a economia portuguesa... O Sr. Ministro está em fraca desaceleração, está um bocadinho enervado, Sr. Ministro. Eu vou continuar, mas não vale a pena ficar... Não, eu percebo que fico nervoso, mas não é realmente necessário. A perspectiva das instituições nacionais e internacionais que fazem previsões para Portugal estão, aliás, a rever as suas previsões em baixa, aliás, incluindo o Banco de Portugal, que o Sr. Ministro bem conhece. E, por fim, as previsões da Comissão Europeia, nas previsões da Comissão Europeia, as últimas, que são as do outono, Portugal cresce menos 0,2 do que a União Europeia, tanto em 2019 como em 2020, o que quer dizer, Sr. Ministro, que Portugal vai divergir nestas previsões da União Europeia. Só que mais grave é que há também sinais preocupantes sobre a qualidade do crescimento e vou referir apenas dois casos que me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, 2018 aliás, já marcou o fim do excedente da balança corrente que tinha sido conquistada na anterior legislatura. Era, aliás, um dos sinais de sucesso do programa de ajustamento que Portugal realizou, que os portugueses realizaram, e até outubro, segundo os dados oficiais, o déficit da balança corrente foi de 0,4 mil milhões de euros. E o segundo caso que eu gostava de referir, Sr. Ministro, é a taxa da poupança, que em mais um sinal de desequilíbrio está em mínimos de sempre. E podia referir também o caso da produtividade, que nas próprias previsões, aliás, nas próprios dados do Governo, do orçamento que foi apresentado no ano passado para este ano, mostra que a produtividade, durante a sua legislatura, a última legislatura, teve um desempenho fraquíssimo e muito inferior ao resto da União Europeia. Isto quer dizer, Sr. Ministro, que Portugal está de novo mais frágil para fazer face aos riscos externos. Sr. Ministro, eu concordo consigo quando diz que o crescimento de um país não é uma corrida de 100 metros. Tem toda a razão, é uma maratona. Agora, a ação do seu governo, a sua ação, é precisamente a de uma corrida de 100 metros, assim um bocadinho mal feita e a perder, mas enfim. Com toda a velocidade que corre para satisfazer as necessidades de apenas alguns. Aumenta rendimentos para alguns. E com políticas de curto prazo e miúpes, ignora o futuro e esgota as energias para o longo prazo. Fala, o Sr. Ministro disse hoje aqui, eu concordo também, sobre a necessidade de remover obstáculos ao crescimento de longo prazo. Só que no seu governo criaram novos impostos, aumentaram a tributação sobre novas atividades mais dinâmicas, reverteram reformas do anterior governo. Sr. Ministro, enquanto o enquadramento internacional for e foi favorável e a economia portuguesa cresceu, o Sr. Ministro conseguiu o feito de aumentar a carga fiscal. Agora, em todos os países do mundo, Sr. Ministro, vai ter que reconhecer, e até o Sr. Ministro, quando era académico e era rigoroso, enfim, isto agora perdeu-se um bocadinho, mas definem a carga fiscal sempre da mesma maneira. Até, olha, até o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira
refere a carga fiscal sempre da mesma maneira. É a soma dos impostos, todos os impostos, não apenas alguns, das contribuições em percentagem do rendimento. E apesar de todos os casos pontuais que o Sr. Ministro refere, aliás, numa estratégia engraçada, o facto é que os portugueses pagam mais impostos em percentagem do seu rendimento, mais impostos diretos, indiretos e contribuições, do que alguma vez pagaram. Isto é indesmentível. E não há maneira possível de olhar para isto de outra forma. E porquê, Sr. Ministro, e para quê que... E porquê que nós fazemos isto? Porquê que o Sr. Ministro tem esta política e porquê que os portugueses pagam cada vez mais impostos? O meu colega referiu várias vezes casos de deterioração grave nos serviços públicos. Mas as perspectivas, e vou terminar, muito obrigada, Sr. Presidente, vou terminar, só que as perspectivas do futuro próximo são ainda mais preocupantes. O que é que vai fazer quando a economia arrefecer mais do que já está a arrefecer? Uma situação para a qual o Governo não está minimamente preparado, nem aliás o Sr. Ministro falou rigorosamente nada sobre isto. Como é que vai assegurar os serviços públicos mínimos que os portugueses merecem, quando agora não os consegue cumprir? Senhor, e terminando, Sr. Presidente, agradecendo, o que é que vai fazer? Vai culpar a economia internacional? Vai culpar todos os outros e ignorar o seu papel nisto? Porque, Sr. Ministro, nós todos nos lembramos que foi esta a tática do anterior governo socialista com resultados trágicos para o país. Muito obrigada.